É comum na mixagem aparecerem frequências que irritam o ouvido, e isso acontece muito em instrumentos que têm muito médio e médio agudo, como por exemplo, guitarra, violão, vozes, synths também e tudo mais. No caso dessa música aqui, é a música Ossos Secos do Guinness, isso aconteceu nas guitarras. Olha só isso aqui. É claro que aqui já está controlado porque eu usei a equalização dinâmica, que na minha opinião é uma das melhores formas de resolver esse tipo de problema, né, de frequências que incomodam de vez em quando. Então, nesse caso aqui, pode ver que no refrão eu tenho umas guitarras base ali e eu tenho essa guitarra com wah-wah, que é onde eu usei essa equalização dinâmica. E aqui eu controlei esse médio agudo, que está ali em 2.000 Hz mais ou menos, né? 2.300. Olha só. Vamos solar as guitarras aqui. Essa região é muito comum eu controlar em guitarra, porque fica estridente se a gente não controlar, né? E eu gosto de deixar as guitarras bem aparentes, aparecendo bem na mix. Só que um desafio é justamente porque às vezes a guitarra é muito estridente, ela incomoda. E a nossa tendência natural, a primeira tendência ali nossa, né, a primeira ação que a gente vai fazer para controlar isso e parar de incomodar é baixar o volume da guitarra. Só que aí ela some. Então, para controlar esse tipo de coisa, eu controlo só o problema, que é essa região que me incomoda. Nesse caso aqui foi em 2.000 Hz ali mais ou menos, né, 2.300. E aí eu consegui controlar essa região primeiro e depois eu acho o volume geral da guitarra. Essa mesma lógica eu uso em vozes, synths, violão também e por aí vai. E a diferença de fazer isso com uma equalização dinâmica e a equalização comum é que um equalizador comum vai cortar essa região o tempo inteiro, independente se essa região de frequência está incomodando naquele momento ou não. O tempo inteiro vai cortar. E a equalização dinâmica não. Ela vai controlar só quando aquela região passar de um ponto que eu defini. Então, ela vai funcionar mais ou menos como se fosse um compressor só nessa região de frequência que eu quero. Cara, isso aqui é incrível, é muito bom e faz muita diferença na mixagem. Depois que eu entendi o que era a equalização dinâmica e dominei, né, estudei, treinei para dominar o que ela faz, cara, meu som mudou e melhorou demais, porque eu consegui controlar muito mais a mixagem. Eu consegui ter esse controle de coisas que me incomodavam e o som geral melhora muito se a gente usar no ponto certo. Então, olha só aqui o que está acontecendo. Repara que, de vez em quando, o gráfico aqui do plugin vai mostrar pra gente que ele vai baixar aqui, tá? Enquanto estiver tocando, olha só. Geralmente é quando a guitarra toca mais forte, né? Obviamente. E é por isso que é muito interessante, porque às vezes ele vai controlar mais, né? Ele vai comprimir mais naquela região e às vezes vai comprimir menos. Se essa região de frequência estiver incomodando demais, passando do ponto, ele vai segurar mais. Se tiver só um pouquinho passando do ponto, ele vai segurar só um pouquinho também. Então, isso aqui é muito legal porque vai trabalhar junto com o som. É muito mais interessante e muito mais adequado, né, para esse caso a gente fazer esse controle usando a equalização dinâmica por esse motivo. Olha só de novo ali. Olha só, o gráfico aqui representa isso. Certo? Nesse caso aqui, eu fiz usando esse plugin, que é o Kirchhoff EQ, que é muito bom, é o equalizador que eu mais uso atualmente e ele tem essa função de equalização dinâmica, que é um plugin pago, né? Se você não tiver esse equalizador, você pode usar outros que você tenha, como por exemplo, tem o FabFilter Pro Q3, Pro Q4, que também é pago, mas é incrível, excelente, e tem opções gratuitas. A melhor opção gratuita que eu conheço para esse caso é o TDR Nova, que é esse equalizador muito bom, que também tem a função de equalização dinâmica. Por exemplo, eu vou cortar aqui, vou tirar, né, o equalizador que tinha, e vamos brincar um pouco com esse equalizador que é gratuito. Olha só. Aqui não está aparecendo o gráfico e tal,
Mas a gente pode ligar o gráfico aqui no plugin, clicando ali no In. Ele começa a mostrar. Vou fazer algo similar com o que eu fiz lá no outro plugin, né, na mixagem. Vou colocar aqui mais ou menos em 2.300. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou só ajustar. O kill tá bom ali também, então vou voltar o ganho. E aqui eu vou ligar, vou clicar nesse botão de Threshold que tem ali, que vai ligar a equalização dinâmica pra gente. Aí pode ver que ele mostra mais alguns controles aqui, que são os controles padrão de compressão, né? Então a gente tem aqui o próprio Threshold, que a gente pode baixar aqui para indicar a partir de que momento ele vai começar a comprimir. Tem aqui o Ratio, que é a taxa de compressão. Vou colocar aqui 4:1, que é um bom ponto de partida. O ataque eu vou deixar em 10 milissegundos, que também é um bom ponto de partida para mim, que eu uso. E o Release em 100 milissegundos. Esse aqui é o ponto de partida que eu uso na maioria dos casos. Aí eu vou colocar a guitarra para tocar e vou baixando o Threshold para achar o ponto ideal, nesse caso aqui, para mim, tá? Olha só. Aí eu consigo algo bem similar com o que eu fiz com um plugin pago na Mix. Só que esse aqui é totalmente gratuito, muito bom, todo mundo pode baixar. Tem para Windows, tem para Mac, enfim, tem bastante coisa aí. Inclusive, no link aqui na descrição, tem uma lista completa de plugins que eu recomendo, pagos e gratuitos, e esse equalizador tá nessa lista. Então, se você tiver interesse, vai lá, assiste. Aqui no canal também tem uma playlist só com reviews de plugins pagos e gratuitos também. Então tem para todo mundo. Se você estiver começando e acha que precisa comprar um monte de plugin, gastar uma baita de uma grana para fazer um som legal, cara, não precisa. Antigamente talvez precisava, né? Mas hoje não, porque tem muita opção grátis, cara. E esse equalizador aqui é incrível e eu recomendo para vocês. Tem um link aqui na descrição. Se vocês quiserem aprender também produção musical, passo a passo, direto ao assunto, sem enrolação, focado em home studio, para atingir aquela qualidade profissional, tem o link aqui na descrição do meu curso. E comenta aí o que você achou, porque eu quero saber. Isso me ajuda a criar conteúdos cada vez melhores para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!